Tradutor, Zeneb Trabelsi Verificador, Shaima Kamal. Alguns anos atrás, entrei na minha casa. Eu dirigi em direção à minha casa. Era meia-noite, no inverno de Montreal. Eu estava visitando meu amigo Jeff, mora do outro lado. O termómetro na varanda da frente era de menos 40. E não se incomode e tente saber se são 40 graus Celsius ou Fahrenheit. 40 graus abaixo de zero é o mesmo. Estava muito frio. Enquanto estava na varanda, senti meus bolsos em busca. Então eu descobri que minhas chaves não estão comigo. Na verdade, eu posso ver pela janela. Na mesa da sala de jantar onde eu os deixei. Então eu me apressei e tentei abrir todas as portas e janelas. Todos foram selados. Pensei em pedir ajuda ao serralheiro, pelo menos meu celular comigo. Mas no meio da noite ele pode chegar um pouco. O tempo estava frio. Eu não podia voltar para a casa do meu amigo Jeff para passar a noite lá, porque eu estava indo de avião amanhã de manhã para a Europa. Eu precisava do meu passaporte e bolsa. Então, eu estava desesperada e me sinto congelada pelo frio. Encontrei uma pedra grande e usei para quebrar a janela do porão. Você remove os pedaços de vidro quebrado e rastejou através deles. Encontrei um pedaço de papelão e usei para cobrir o buraco. Eu decidi que de manhã, no meu caminho para o aeroporto, posso ligar para o empreiteiro e pedir que ele conserte a janela. Vai ser caro. Mas talvez seja menor do que o serralheiro pedirá no meio da noite. Então eu acho que nessas circunstâncias, eu faria. Eu sou um neurocientista treinado. E eu sei um pouco sobre como o cérebro funciona sob pressão. Secreta cortisol, o que faz com que a frequência cardíaca aumente. Regula os níveis de adrenalina. Isso confunde seu pensamento. Então, na manhã seguinte, quando acordei das poucas horas que tinha, preocupado com a brecha na janela, e eu tenho que entrar em contato com o contratado. Minha preocupação é por causa de calor muito baixo, além das reuniões a serem realizadas na Europa. E você sabe, com todo esse cortisol em minha mente, meu pensamento estava distraído, mas eu não sabia que estava porque meu pensamento estava distraído. Risos. Este não foi o caso até eu chegar ao balcão de registro no aeroporto. Percebi que esqueci de trazer meu passaporte. Risos. Então eu corri para a casa nessa neve e frio, e levou 40 minutos. Para trazê-lo e retornar rapidamente ao aeroporto. Chegou a tempo. Mas eles deram meu lugar a outra pessoa. Assim pendurado na parte de trás da aeronave perto do banheiro. Em um assento que não se dobra completamente durante uma jornada de 8 horas. Bem, eu tenho muito tempo em 8 horas para pensar sobre isso sem dormir. Risos. E eu comecei a pensar, existem coisas que eu posso fazer. Os arranjos devem ser implementados. O que pode impedir que coisas ruins aconteçam. Ou pelo menos se coisas ruins acontecem, reduzirá a probabilidade de se tornar completamente desastroso. Então eu comecei a pensar sobre isso, mas minhas ideias não foram totalmente desenvolvidas até cerca de um mês depois. Eu estava jantando com meu colega Danny Kahneman, Prêmio Nobel. Eu disse a ele um pouco envergonhado com a história de vidro de Kesra. E você sabe, esqueça o meu passaporte. E Danny me disse que ele estava praticando algo chamado percepção tardia esperada. Risos. Foi algo que ele aprendeu com o psicólogo Gary Klein, que ele havia escrito há alguns anos atrás, que também é chamado de pré-morte. Todos vocês agora sabem o que isso significa após a morte. Quando ocorre um desastre, participe de uma equipe de especialistas e tente descobrir o que deu errado, certo? Bem, no pré-mortem, Dania explicou. Você está olhando o que está à sua frente e tentando descobrir o que deu errado. Em seguida, procure descobrir o que você pode fazer para impedir que essas coisas aconteçam ou reduzir seus danos. É sobre isso que quero contar hoje. Algumas das coisas que podemos fazer no pré-evento. Alguns são claros e outros não são totalmente claros. Vou começar com isso claro. Ao redor da casa, localize lugares para que as coisas se percam facilmente. Isso parece lógico e é. Mas há muita ciência para apoiar esta hipótese, com base em como nossa memória espacial funciona. O cérebro tem uma área conhecida como hipocampo, que evoluíram ao longo de dezenas de milhares de anos, para rastrear locais de coisas importantes. Onde está o poço e onde podemos encontrar o peixe. E o lugar das árvores frutíferas. E onde tribos pacíficas e hostis vivem. O hipocampo faz parte do cérebro, que pode acomodar motoristas de táxi de Londres. A parte que permite aos esquilos encontrar nozes. Se você está se perguntando, alguém já experimentou. Eles perturbaram o olfato dos esquilos. Eles poderiam, no entanto, encontrar a nós. Eles não confiavam no olfato, usavam o hipocampo. Esse mecanismo evoluiu maravilhosamente para encontrar coisas.
Mas são úteis para coisas que não se movem muito. Não é adequado para coisas que se deslocam por aqui e ali. É por isso que você perde as chaves do seu carro, óculos de leitura e passaportes. Então, em casa, você deve definir um local para suas chaves. Anexe um gancho à porta ou talvez um vaso decorativo. E uma escada específica para o seu passaporte. E uma mesa para colocar seus óculos de leitura. Se você selecionar um lugar e for preciso sobre ele, você encontrará suas coisas quando estiver procurando por elas. E quando você viaja, tire uma foto do seu celular com cartão de crédito. E sua carteira de motorista e passaporte. E envie para o seu e-mail de computação em nuvem. Se essas coisas forem perdidas ou roubadas de você, você poderá substituí-las facilmente. Estes são alguns dos axiomas. Lembre-se que quando você está sob estresse, seu cérebro libera cortisol. O cortisol é tóxico e pode causar confusão. Isso faz parte da prática pré-evento. Esteja ciente de que você não está sob pressão no seu melhor. Você deve tomar as providências necessárias. Não há situação de ansiedade. Mais do que enfrentar decisões médicas, você deve tomar. Em algum momento, cada um de nós será exposto a tais situações. Temos que tomar decisões muito importantes. Sobre cuidados médicos futuros ou para aqueles que amamos. Para ajudá-los a tomar uma decisão. É sobre isso que eu quero falar. Vou falar sobre uma condição médica muito especial. Mas isso aparece como um documento para todos os casos de tomada de decisão médica. E, na verdade, tomar decisões financeiras, bem como social. Que tipo de decisão você deve tomar? Quem pode se beneficiar de uma avaliação racional dos fatos? Suponha que você foi ao médico e lhe disse: eu obtive os resultados da análise e mostram um aumento no colesterol. Todos sabemos que o colesterol alto está associado a um risco aumentado de doença cardiovascular. Curso de ataque cardíaco. Daí você acha que colesterol alto não é uma coisa boa. O médico lhe diz que gostaria de prescrever remédios para você. O que ajudará você a diminuir o seu nível de colesterol, que é a estatina. Você já deve ter ouvido falar das estatinas antes. Você sabe que é um dos medicamentos mais usados. No mundo de hoje, você pode conhecer pessoas que o aceitam. E você começa a pensar, sim, me dê uma estatina. Mas há uma pergunta a fazer neste momento. Estatísticas que você deve solicitar, sobre a qual a maioria dos médicos evita falar. As empresas farmacêuticas evitam falar demais. É o número a ser processado. Agora, o que queremos dizer com isso? É o número de pessoas que precisam tomar um medicamento, cirurgia ou qualquer procedimento médico, antes de ajudar uma pessoa. Você vai se perguntar o que são essas estatísticas malucas. O resultado deve ser o médico não prescreverá nenhum medicamento, se não for útil para mim. De fato, as práticas médicas não seguem esse método. Isso não é culpa do médico. Se fosse culpa de alguém, seria culpa de cientistas como eu. Não descobrimos suficientemente os mecanismos básicos. Mas a GlaxoSmithKline estima: 90% dos medicamentos afetam 30 a 50% das pessoas. Portanto, o número necessário para o tratamento com estatina, amplamente descrito. Quanto você acha que seria? Quantas pessoas devo levar antes de ajudar uma pessoa? 300 pessoas. Isso é de acordo com a pesquisa, feito pelos pesquisadores Jerome Grubman e Pamela Hartisman. A Bloomberg.com o instalou independentemente. Eu verifiquei esses números pessoalmente. 300 pessoas devem tomar medicamentos por um ano, antes de prevenir um ataque cardíaco, derrame ou qualquer efeito adverso. Talvez agora você comece a pensar, bem, uma chance de 300 diminuir meu nível de colesterol. Por que não, doutor, escreva a receita de qualquer maneira. Mas neste momento você precisa pedir outras estatísticas. E falou sobre efeitos colaterais, certo? Para este medicamento, os efeitos colaterais aparecem em 5% dos pacientes. O que inclui coisas terríveis. Eles afetam músculos, dores nas articulações e dor digestiva. Mas você entende essa ideia? 5%. É improvável que isso aconteça comigo. Eu ainda vou tomar remédio. Mas espere um minuto. Lembre-se de que sob pressão você não consegue pensar com clareza. Então você deve pensar sobre isso com antecedência. Você não precisa entrar em uma série de pensamentos imediatamente. 300 pessoas tomam remédio, certo? Uma pessoa ajudou. 5% têm efeitos colaterais. Isso é equivalente a 15 pessoas. Você é 15 vezes mais vulnerável do que receber ajuda dele. Eu não estou dizendo que você deve tomar estatinas ou não. O que quero dizer é que você deve ter essa conversa com seu médico. A ética médica determina que eles fazem parte do princípio do consentimento informado. Você tem o direito de ter esse tipo de informação para ter uma conversa sobre se você deseja se aventurar ou não. Você pode pensar que eu sou. Você traz essa figura do nada para chocá-lo. Mas, na verdade, é bastante típico, já que esse número precisa de tratamento. Para procedimentos cirúrgicos em uma grande variedade de homens acima de 50 anos. Quem removeu a próstata devido ao câncer? O número necessário para o tratamento foi de 49. É isso mesmo, 49 cirurgias foram realizadas em cada pessoa que foi assistida.
Efeitos colaterais foram observados em 50% dos pacientes. Eles incluem impotência e disfunção erétil, incontinência e rachadura do reto, e incontinência fecal. E se você tiver sorte, você é um dos 50% que conseguiu isso. Eles vão sobreviver por 1 ano ou mais. Portanto, a ideia pré-evento é pensar à frente, nas perguntas que você pode fazer, o que levará a conversa a um nível superior. Você não precisa pensar em todas essas perguntas imediatamente. Ela gostaria de pensar em coisas como qualidade de vida, porque você tem a opção com mais frequência. Você quer uma vida curta e sem dor, ou uma vida longa que pode estar cheia de dor até o fim? Há coisas sobre as quais você deve conversar e pensar agora, com sua família e entes queridos. Sua mente pode mudar no momento da emoção, mas pelo menos eu pratiquei esse tipo de pensamento. Lembre-se de que o cérebro secreta cortisol sob pressão. Uma das coisas que estão acontecendo no momento. Um conjunto de funções parou de funcionar. Há uma razão evolutiva para isso. Quando você está cara a cara com um predador, não precisa do seu sistema digestivo, ou libido ou sistema imunológico. Porque se o seu corpo não metaboliza essas coisas, e não responda rapidamente, poderia se tornar a comida de um leão e nenhuma dessas coisas importa. Infelizmente, uma das coisas que pode se dissipar durante períodos de estresse. O pensamento racional e lógico, como Danny Kahneman e seus colegas provaram. Então, precisamos treinar a pensar no futuro. Em tais situações, eu acho que o ponto importante aqui é reconhecer que cada um de nós tem uma falha. Todos nós vamos falhar de vez em quando. A ideia é pensar à frente de quais são essas falhas. Faça arranjos que possam ajudá-lo a minimizar os danos, ou impedir que coisas ruins aconteçam em primeiro lugar. Volte para a noite de neve em Montreal. Quando voltei da minha viagem, o contratante instalou uma trava harmónica ao lado da porta, com uma chave da porta da frente e números fáceis de lembrar. Devo confessar, ainda tenho pilhas de correspondência que ainda não resolvi, e pilhas de e-mails que eu não vi. Então, eu estou completamente desorganizado, mas vejo a regulamentação como um processo gradual. Eu seria assim. Muito obrigado. Aplausos.